Ori Brasil, os números do maior navio de carga de minérios do mundo. O maior navio de transporte de minérios do mundo é de uma empresa que trabalha aqui no Brasil, a Vale. Anteriormente chamado de Vale Brasil, hoje o navio de carga se chama Ori Brasil e é considerado uma das grandes obras da engenharia mundial, e os motivos para isso você vai entender quando chegarmos aos impressionantes números do transportador. Este navio está fazendo a rota entre Brasil e China desde 2011, sendo um dos principais equipamentos de transporte de minérios do mundo. Vale dizer que, apesar de ele ser utilizado por uma empresa brasileira, a bandeira que vemos no navio é de Singapura. Isso acontece porque a equipe de comando e a empresa responsável pelas navegações são de lá, um país com boas relações diplomáticas com a China. Como já dissemos, o Ori Brasil é considerado o maior navio de transporte de minérios do mundo. Ele possui 362 metros de comprimento e 65 metros de largura. Quando falamos sobre a altura do navio, podemos citar que ele chega aos 56 metros, considerando também o mastro dele. Apenas para comparação, ele tem uma torre Eiffel de comprimento e um Cristo Redentor de altura. Com 7 porões, ele é capaz de fazer um transporte de até 400.000 toneladas em cada viagem, sendo que este valor soma carga, combustível, água para a tripulação, água para balanço, mantimentos, tripulação e passageiros. Quando todo esse peso é atingido, o navio é capaz de ficar 23 metros para dentro da água sem sofrer dificuldades de estabilização. Um navio com essas proporções não é o mais veloz do mundo, por razões de peso e também por questões de segurança. A velocidade média das grandes viagens é de 15 nós, o que significa que ele pode navegar 27,78 km por hora. Com isso, é natural que a viagem entre o Brasil e a Ásia dure mais de um mês até que seja completada. Por causa das grandes dimensões, você pode imaginar que não é nada fácil manobrar o MS Ori Brasil. Enquanto um carro pode fazer manobras em espaços de minutos e que pouco passam do seu próprio tamanho, o navio de 362 metros de comprimento precisa de um raio com cerca de 3,7 km para conseguir ser ajustado às entradas dos portos que o suportam. Quando o peso de 400.000 toneladas é atingido com a utilização de até 15.000 contêineres, não são todos os portos que conseguem recebê-lo. Por isso, atualmente são poucos os locais onde o navio gigantesco é capaz de atracar. Aqui no Brasil, por exemplo, somente os portos de Ponta da Madeira, no Maranhão, e Tubarão, Espírito Santo, são compatíveis com as cargas dele. Mesmo assim, por causa das grandes dimensões e das enormes capacidades do navio, o transporte pode ter redução de até $6 por tonelada. Ou seja, se considerarmos uma viagem com 120.000 toneladas de carga, a Vale economizaria $720.000. E isso certamente é algo que agrada aos investidores mais exigentes. Transporte de minérios do mundo. Vale dizer que, apesar de ele ser utilizado por uma empresa brasileira, a bandeira que vemos no navio é de Singapura. Isso acontece porque a equipe de comando e a empresa responsável pelas navegações são de lá, um país com boas relações diplomáticas com a China. Como já dissemos, o Ori Brasil é considerado o maior navio de transporte de minérios do mundo. Ele possui 362 metros de comprimento e 65 metros de largura. Quando falamos sobre a altura do navio, podemos citar que ele chega aos 56 metros, considerando também o mastro dele.
Apenas para comparação, ele tem uma torre Eiffel de comprimento e um Cristo Redentor de altura. Com 7 porões, ele é capaz de fazer um transporte de até 400.000 toneladas em cada viagem, sendo que este valor soma carga, combustível, água para a tripulação, água para balanço, mantimentos, tripulação e passageiros. Quando todo esse peso é atingido, o navio é capaz de ficar 23 metros para dentro da água. Ori Brasil, os números do maior navio de carga de minérios do mundo. O maior navio de transporte de minérios do mundo é de uma empresa que trabalha aqui no Brasil, a Vale. Anteriormente chamado de Vale Brasil, hoje o navio de carga se chama Ori Brasil e é considerado uma das grandes obras da engenharia mundial, e os motivos para isso você vai entender quando chegarmos aos impressionantes números do transportador. Este navio está fazendo a rota entre Brasil e China desde 2011, sendo um dos principais equipamentos de sem sofrer dificuldades de estabilização. Um navio com essas proporções não é o mais veloz do mundo, por razões de peso e também por questões de segurança. A velocidade média das grandes viagens é de 15 nós, o que significa que ele pode navegar 27,78 km por hora. Com isso, é natural que a viagem entre o Brasil e a Ásia dure mais de um mês até que seja completada. Por causa das grandes dimensões, você pode imaginar que não é nada fácil manobrar o MS Ori Brasil. Enquanto um carro pode fazer manobras em espaços de minutos e que pouco passam do seu próprio tamanho, o navio de 362 metros de comprimento precisa de um raio com cerca de 3,7 km para conseguir ser ajustado às entradas dos portos que o suportam. Quando o peso de 400.000 toneladas é atingido com a utilização de até 15.000 contêineres, não são todos os portos que conseguem recebê-lo. Por isso, atualmente são poucos os locais onde o navio gigantesco é capaz de atracar. Aqui no Brasil,